Amém? Diga para quem está do seu lado assim: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida se chama Espírito Santo. Ah, padre, eu não sei não. Eu não sei não. Se você ainda não sabe disso, é por isso que a sua vida está do jeito que está. É por isso que você ainda não chegou aonde você poderia chegar. É preciso fé e é preciso sabedoria para ler os sinais de Deus. Na missa eu não leio, porque eu tenho lido muito na rádio, no nosso programa lá. Mas toda semana recebo inúmeras cartas de pessoas que têm alcançado verdadeiros milagres na missa da família. Enquanto outros me dizem: ah, padre, o que está errado? Talvez não esteja nada errado com você. Das duas, uma. Ou você não tem usado a sua fé, está aqui de corpo, mas a sua alma ninguém sabe onde está. Ou você não tem tomado consciência da vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida se manifeste no sim, mas pode ser que se manifeste no não. Talvez aquilo que você quer não é o melhor para você. Talvez aquilo que você pensa que é o essencial é secundário. Quem é que nos dá este discernimento? Quem é que nos ensina o que é bom ou não para mim? Quem é? O Espírito Santo. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito, para que você não fique amassando barro. Tempo investido em Deus é tempo investido na vitória. Repita: tempo investido em Deus é tempo... Gente, eu não sei a sua vida, mas a minha vida eu não tenho tempo para perder. Mexo com muita coisa, minha vida é uma loucura, da hora que eu acordo, a hora que eu deito. Mas eu tenho que rezar muito, eu tenho que ter horário de oração, e eu digo para o Espírito, falo: olha, o Senhor me unja, me ilumine e me mostre o caminho, porque sem a tua unção, eu vou ficar amassando barro, eu vou ficar... Não, eu quero que aquilo que eu vou fazer, se não é para fazer, eu não vou nem começar. Se é para começar, é para dar certo. A maioria das orações que eu faço são coisas religiosas, né? O projeto, viagem, evangelização, retiro. Então tudo aquilo que a gente faz com o Espírito sempre dá certo. Tudo aquilo que você faz com o Espírito sempre dá certo. Padre, não tem 1% para dar errado? Não. Eu te dou exemplo, a minha vida. Tudo que eu faço com o Espírito dá certo. Cresce, prospera, frutifica, porque Ele é colocado em primeiro lugar. Mas você tem que ser humilde, que quantas coisas eu quero, e no meu coração eu sinto Ele falando para mim: então tá bom, não vou fazer. O que vai adiantar fazer? Vai dar errado. Tanta coisa que eu não quero, que Ele faz assim: vai sim, eu vou. E quanta coisa que eu quero, e que Ele fala: vai. Aí é o mais gostoso. Você quer? Gente, isso é relacionamento com o Espírito Santo. Mas como que é isso? O senhor conversa com o senhor, sente o Espírito, etc. Isso não tem como eu falar para você. Isso é experiência pessoal. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E no segredo do seu quarto, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Atos 2, 1 a 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Repousaram sobre? O que significa sobre cada um? É a mesma coisa que eu falar sobre todos. Você também é digno do Espírito Santo. Tem gente que acha que é só para o outro. O Espírito Santo é só para o Papa. O Espírito Santo é só para o bispo. O Espírito Santo é só para o padre.
O Espírito Santo, só para quem está do meu lado, na minha frente. Aqui mesmo, não está respingando nada. Eu não estou sentindo nada. A leitura diz que repousou sobre cada um deles. Esse cada um, você está no meio. Ele repousa sobre você também. Agora, mas por que não acontece nada? Vários exemplos eu tenho. Ou o seu copinho está virado com a boca para baixo, ou o seu guarda-chuva está aberto, ou você está com capa de chuva, está caindo a água do Espírito, mas você não se molha. E eu vou dizer mais, você não se permite molhar. Quando é que a gente não permite que o Espírito Santo faça uma obra em nós? Vários motivos. Primeiro motivo, eu não amo o que não conheço. Como você não conhece o Espírito Santo, você não se abre totalmente a Ele. Segundo motivo, medo. Se eu me abrir ao Espírito, o que Ele vai fazer em mim? Eu já respondo, uma festa. Se você se abrir ao Espírito, Ele entra em você e Ele faz uma festa. Terceiro motivo, que não se abra ao Espírito, respeito humano. O que os outros vão pensar de mim? Desconhecimento, medo, respeito humano. Não recebe o Espírito e não tem uma vida de qualidade espiritual. O resto é consequência disso. Gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou falar mais uma vez. Você tem que investir a sua vida na qualidade espiritual. O restante vem por acréscimo. E olha que eu falo sem medo de errar, um dos poucos que bate nessa tecla. Tem gente que preocupa com muita coisa. O Espírito, coitadinho, fica para depois. Não, eu acredito que a nossa qualidade de vida passa pela nossa espiritualidade. Porque a Bíblia me diz que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Então você não fica preocupado com os outros, você não fica preocupado com pessoas, mas você fica ocupado com Deus. Uma coisa é você viver preocupado com o que os outros vão dizer. Outra coisa é você ficar ocupado com o que o Espírito Santo pode te dar. E a vitória não está na primeira, está na segunda opção. Se ocupar do Espírito Santo. Desceu sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram? O que é uma coisa cheia? Qual que é outra palavra que eu posso dizer? Eu não quero falar cheio, eu falo o que? Eles ficaram o quê? Falou aí, completos. Uma coisa cheia é uma coisa... Você já notou que a gente nunca está completo? Eu quero isso. Aí você conquista aquilo. Agora eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você nunca está satisfeito com nada. Nada está satisfazendo a gente. Aí eu quero o celular. Toma um raio de celular. Passa 4 dias. Eu quero passear. Passei. Eu estou com vontade de comer isso. Come. Agora eu quero uma roupa. Compra. Meu filho, quando você vai ficar satisfeito? Nunca. Porque as coisas de fora para dentro nos dá uma falsa sensação de satisfação, mas é transitório. Você almoça, eu falo domingo, porque domingo a gente come um pouco mais, amém? Você não come, profetiza isso aí. A gente come e você fala assim, nó, eu não quero ver comida na minha frente nunca mais. Eu comi achando que o mundo vai acabar. Fica olhando uma pessoa que falou isso. Ela vai lá tirar uma soneca, como comeu demais, né? Aí acorda ali para 3h30, 4 horas. Aí já acorda assim, aqui, ó. Pouco é ruim? Tem um chá aí? Não, eu fiz um café. Tem pão de queijo. Desce. Comeu. Amém? As nossas satisfações, todas, elas são transitórias. Menos a que o Espírito Santo nos dá. Eu tenho comigo uma mania. Pode ser mania, mas eu tenho comigo essa mania. Eu não gosto e não celebro bem missa se eu não tomo banho antes. Que as roupas de padre, elas são um pouco quentes. E se você toma banho e vem, você vem fresquinho. Aí você celebra a missa com tranquilidade. Eu não aguento um dia todo de trabalho, de corre-corre, chegar suado e vamos celebrar. Eu não dou conta não. Eu me sinto mal. Só que quando eu tomo banho, eu me sinto limpo. Limpinho. O que eu vou fazer amanhã de novo? Tomar banho. E depois de amanhã? Você viu que é transitório?
Estou por enquanto. Você está satisfeito? Você é feliz? Depende. Se você é feliz com pessoas, com coisas e situações, sinto muito lhe dizer, sua felicidade é por enquanto. Se você é feliz pelo Espírito Santo, a sua felicidade ela é duradoura. Ô padre, e na hora da tristeza? A felicidade vira paz. Na hora da tristeza, quem é cheio do Espírito Santo, tem tristeza? Tem, mas a alegria vira paz. Aí você passa pela tristeza, mas você não perde a paz. Isso é dom de quem? Do Espírito Santo. Vocês viram o jornal? Quem assiste jornal? Que esse ano nos Estados Unidos foi uma das maiores nevascas dos últimos 40 anos. Quem viu isso? Vocês viram isso? Mas nevou como nunca. Aí estavam lá os repórteres da Globo batendo queixo, mas mostrando para nós aquela neve. E aconteceu um fato que um homem que morava numa casa, aqui em Divinópolis também eu já vi isso. Vou só citar para você me entender. Hoje, quando se vende uma casa, eles vão fazer o que no lugar? Um prédio. Estados Unidos, mesma coisa. Então tem aqueles lugares que tinham muitas casas. Eles compram as casas, tentam comprar mais para fazer grandes edifícios. Mas havia um homem que não quis vender a casa porque era da bisavó dele. Uma casa de madeira, uma casa muito antiga. Então aquele tanto de prédio e aquele vão. A hora que você olha, tem uma casinha no meio. Aqui em Divinópolis tem isso. Você vê que é tanto de prédio, tem uma casa. A pessoa não quis vender a casa, né? E a nevasca então encheu a janela dele de gelo. Ele saiu com aquele frio, com um cachecol, com um martelinho. Foi lá na janela, porque ele de dentro da casa não estava vendo o que estava lá fora, tudo jeito de gelo. Aí lá ele pegou o martelinho e ficou no gelo. Tim, 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 tirando o gelo. O prédio da frente, um cara. Aí o cara falou com ele assim: oi! O que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo, bicho? Eu não estou sabendo. Eu estou tirando o gelo da minha janela. Você vai quebrar o vidro. É só o gelo. Tim, tim. Não é assim que faz, não. Homem, cara chato. Como é que faz? Não se tira gelo por fora, se tira gelo por dentro. Entra na tua casa e põe fogo na lareira, aquece a sua casa, que o gelo derrete. Qual que é a nossa casa? O nosso corpo. Qual é a nossa lareira? O coração. Você está frio por fora? Está com o fogo do Espírito Santo no coração, que o calor que derrete o gelo não é que vem de fora para dentro, é que vem de dentro para fora. Quando você está quente do Espírito Santo, o gelo do pecado não acumula sobre você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o mal, ele não te pega. Quando você está cheio do Espírito Santo, os planos dos invejosos não derrubam você. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vê o que a maioria não vê. Quando você está cheio do Espírito Santo, o seu sofrimento faz você crescer. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus é contigo. E mexeu com você, está mexendo com Ele. Entre aspas, a gangue do Todo-Poderoso. É assim que a coisa... É assim que a coisa funciona, meu irmão. Esteja com Deus e Deus estará com você. Esteja com Deus e Deus estará com você. Gente, quantos dias os apóstolos viveram com Jesus? Quem sabe? Vamos fazer uma pergunta mais fácil, né? Quantos anos? 3 anos. Quantos dias tem um ano? Então soma mais ou menos 3 anos, vai dar mais ou menos quando? 1000 dias. É 1000 e pouquinho. Vamos colocar 1000. Tirando ali o deserto um pouquinho, tirando assim, quando ele foi crucificado. Vamos arredondar para 1000. Quantos dias os apóstolos conviveram com Jesus? Quantos dias? Responda sem pensar. Você acha que se você convivesse com Jesus do seu lado durante 1000 dias, sua vida seria melhor? Sim ou não? Sim ou não? Não! E eu vou provar pela Bíblia. Vou provar. Tudo que eu falo eu provo na palavra. Gente, olha para cá. Você não conhece alguém. Você conheceu alguém agora.
Aí você quer uma amizade com esta pessoa. Quanto mais você convive, significa que você mais conhece. Aí você passa a amar. Não se ama o que não. Então me responda, como que você sai dessa agora? Você falou sim. Sim. Se eu vivesse 1000 dias com Jesus, eu seria melhor. Então eu quero que você me explique por que que os piores erros dos apóstolos, os maiores fora, não foram no início dos 1000, mas foram nos dias finais para completar os 1000 dias. E eu vou te citar vários exemplos. Foi no final dos 1000 dias que Judas traiu Jesus. Não foi lá no início, não, foi no final. Foi no final dos 1000 dias que Pedro o negou. Pedro o conhecia e negou 3 vezes. Foi no final dos 1000 dias que Tomé duvidou. Se eu não ver, o evangelho que você escutou hoje está no final dos 1000 dias, você está chegando em Jerusalém. Jesus falou de amor, de perdão, de serviço, de lá. Aí vira os dois. Permita que eu sente à tua direita, ou à tua esquerda. Mas Jesus, pelo amor de Deus, você não perguntou isso para mim não. Você está pedindo isso não. Estou falando de humildade, estou falando, agora você quer poder? Foi no final dos 1000 dias que ele estava chegando em Jerusalém e teve que passar pela Samaria. Isso está em Lucas 9, 52 e 56. Tiago e João foram na Samaria arrumar uma casinha para Jesus ficar. Quem lê Bíblia sabe disso. Chegaram lá, nós temos uma pensão, um quarto aí, é para Jesus ficar. Aos samaritanos. Vocês estão indo para onde? Para Jerusalém. Está cheio, não tem quarto não, não tem casa não. Não tem lugar para vocês aqui não. Por quê? O samaritano não combina com o judeu. Por isso que tem aquela parábola, o bom samaritano. O judeu não ajudou, quem foi que ajudou? O samaritano. Só que os samaritanos não quiseram acolher Jesus. Falou, não tem lugar aqui não. Aí Tiago e João chegaram ao pé. Gente, olha a cabeça de Tiago e João. Chegaram ao pé de Jesus. Jesus! Eles não quiseram te acolher não. Jesus. O senhor quer que a gente reza para Deus mandar bola de fogo para acabar com aquele lugar? Jesus. Não, você não falou isso não. Pelo amor de Deus. Gente, toca. Cadê as trombetas do Apocalipse? Gente, eu falei para vocês a vida toda, perdoa quem te ofende. Se der um tapa numa face, mostra outra. Se te pedir a túnica, tá um manto. Se pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Ama o inimigo. Agora vocês me vêm com essa, para tacar fogo no samaritano que não quis me receber. Olha, não sei de que espírito sois. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 53. Não sei de que espírito sois. Gente, olha para o padre e responde. Quem é cheio do Espírito Santo deseja maldade para os outros? Quem é cheio do Espírito Santo pede para Deus pesar a mão no outro? Tem gente que bate peito igreja e pede. Oh meu Deus, faça justiça com aquela mulher, aquela vagabunda. A oração da mulher. Ai meu Deus, ela caiu e torceu o cotovelo, torceu o tornozelo. O que não quebrou? A perna. Gente, não sei de que espírito sois. Jesus conhece o Espírito Santo. Esse outro espírito aí pode ser espírito de pouco, mas não é Espírito Santo. Quando Jesus olha para você, Jesus está olhando para você, está olhando para mim, e ele vê o que a gente está fazendo, ele fala, vós sois do Espírito Santo. Ou ele fala, não sei que espírito sois. Pelo que o Senhor está fazendo, eu não sei que espírito está agindo em você. Não é o Espírito Santo. Um dia eu fui pregar num lugar de uma mulher muito animada, muito assim, quente, e sorridente, muito assim, está me entendendo, né? À vontade, caiu um cisco no olho dela. Aí quase que eu falei, minha filha, não sei que espírito sois. Ai, eu estou quente. É o Espírito Santo. Eu falei, meu filho, está mais para pomba gira do que Espírito Santo. Espírito Santo, nenhum nisso aí. Está manifestando só coisa. Gente, o que você faz define que espírito você tem. Olha que é Tiago e João, são apóstolos. Não sei de que espírito sois. E olha que isso tudo que eu estou falando foi no final dos 1000 dias. E eu perguntei para você, você acha que andando 1000 dias com Jesus ia resolver o seu problema? Você falou, sim. Por que não resolveu dos apóstolos?
Por que eles só deram fora, atrás de fora, no final de 1000 dias? Se eu for Jesus, gente, eu desistia, viu? Até bem que eu não sou. Eu desistia. Chamei os 12. Um traiu, um negou, um duvidou, 2 queria poder, 2 queria acabar com essa Samaria com bola de fogo. Sobrou quanto, gente? Mas é um fora atrás do outro. E tem gente que fica comigo assim: ah, pai, crente, fala isso não. Fala isso não. Por que é, meu irmão? Eu não pode falar isso. Porque o meu sonho era caminhar com Jesus. Imagina, eu andando com Jesus em Jerusalém, eu sentado com ele ouvindo ele falar, eu vendo ele fazer milagre. Gente, nós estamos muito melhores que os apóstolos. Se você não sabe, eu vou te contar essa. Nós estamos muito melhores que os apóstolos, porque os apóstolos tinham Jesus do lado, e nós temos Deus dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós temos Deus dado a nós. E os apóstolos cometeram os erros que cometeram justamente por isso. Eles tinham Jesus do lado. Tem gente que até hoje tem Jesus do lado, tem o Espírito Santo do lado, e na verdade ele quer estar aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo é presente de Deus para você. Fala para quem está do seu lado isso. O Espírito Santo é presente de Deus para você. Amém? Quem conhece aqui lâmpada de gênio? Que é a lâmpada? Passa a mão assim. Você pode passar a mão, só não vai aparecer o gênio, né? Mas você sabe o que é a lâmpada do gênio. Tem gente que acha que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. É só fica passando a mãozinha assim, ó. Ô, Espírito Santo. O que você quer, meu irmão? Ah, eu quero um carro. Ah, eu quero pagar minhas dívidas. Ah, eu quero mais cabelo. Ah, eu quero emagrecer. Ah, eu quero colocar botox. Ah, eu quero... Só pede coisa pequena. Parece que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. Só se chama o Espírito Santo para fazer o quê? Pedido. Quando você rezar ao Espírito Santo, ele faz. Ele cura. Ele renova. Mas isso é consequência da sua presença. Vem, Espírito Santo. Quando ele vem sobre você, a presença dele traz o resto todo. O problema é quando a gente pede o resto e não quer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. Tem uma lenda africana, achei interessante, que falou que no início dos tempos, Deus morava no meio do povo, numa árvore muito alta. Então tinha uma árvore e Deus estava lá. Aí todo mundo, ninguém chegava perto, né? Quando chegava perto da árvore, reverência a Deus. Aí foi passando os anos, sabe como que funciona o negócio? Foi passando as décadas. Aí alguém resolveu fazer uma casa debaixo da árvore, que tinha sombra. Aí fez a casa. Colocou um fogão a lenha, começou a queimar palha, queimar lenha, começou a subir aquela fumaceira na cara de Deus. Aí Deus ficou... Ele teve que ir para mais alto, teve que se distanciar. O manto de Deus era grande, aí o manto caía lá do alto da árvore, ia lá perto do chão. Um dia o dono dessa casa precisou de uma blusa, não pensou 2 vezes, pegou a tesoura e cortou um pedaço do manto de Deus. Deus falou, mas tá difícil, hein? Aí Deus puxou o manto. Aí um homem estava com fome, não tinha nada para comer. Ele olhou assim, viu o pezinho de Deus. Ele foi e cortou o dedinho de Deus. Aí Deus tirou o pé. Aí Deus foi para longe. Aí todo mundo ficava, desce Deus, vem para mais perto da gente. A gente quer Deus perto. Alguém perguntou para Deus, por que o senhor não desce? Aí Deus falou assim, tá louco? Toda vez que eu desço, vocês querem só aproveitar de mim? Ou não entendeu? Quer que desenhe? Gente, no coração de muita gente, Deus não desce, porque a pessoa só quer aproveitar a Deus. Não ama a Deus, mas só quer as coisas de Deus. Quem só quer coisas de Deus, nunca receberá Deus. E Deus em nós é o Espírito Santo. Guarda no seu coração isso. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. Ele é Deus em mim. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. O Espírito Santo ele é
Quem não quer ter Deus em si, meu irmão? Quem não quer? Quem não quer? Todo mundo quer.